Olá, como comentei com vocês, eu traria na próxima aula, neste caso, nessa aula, alguns exemplos que exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço na hora de fazer o cálculo. Mas antes de eu comentar, eu gostaria de também fazer uma auto-observação que não é porque eu estou falando de terceira propriedade ou quarta propriedade que durante o cálculo eu não posso utilizar a primeira ou a segunda. Como assim? Em algumas expressões numéricas, a gente precisa realizar mais de uma propriedade. Tudo depende da questão, do enunciado, de como tiver formulado a nossa expressão numérica, tá certo? Bom, vamos ao primeiro exemplo ali da terceira propriedade. Como todos já sabem, ao olhar para aquela multiplicação, nós enxergamos ali uma notação científica. E como eu acabei de dizer, é uma multiplicação de um número decimal por uma potência. Sendo uma multiplicação, dentro de uma raiz, nós podemos ou resolver primeiro essa multiplicação e depois calcular a raiz do resultado, ou fazer o que a gente fez na aula anterior, separar esses dois números em duas raízes. Então, sugestão para esses casos de notação científica, eu sugiro que você separe, ao invés de calcular primeiro. Então, vamos lá separá-los. Eu vou ter, então, a raiz quadrada do número 4 vezes a raiz de 10 elevado a 8. Após essa separação, eu vou calcular cada uma dessas raízes. Então, a raiz quadrada de 4 vai dar 2. A raiz quadrada de 10 elevado a 8, olha só o que acontece nessa parte da raiz. Eu vou reescrever aqui o símbolo. E agora eu vou escrever o meu índice, que não aparece, mas que eu posso escrever dessa maneira, tá? E aí, eu tenho aqui 10 elevado a 8. Eu só fiz reescrever a minha raiz quadrada de 10 elevado a 8 de uma outra forma. Tá? Mas aqui é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho um índice que é diferente do meu expoente, porque meu índice é 2 e meu expoente é 8. Eles são diferentes, porém eles têm um divisor em comum, que nesse caso vai ser quem? O 2. Porque esse 2 de cá divide por 2 e esse 8 de cá também divide por 2. Então, o que eu vou ter aí? Eu tenho 2 dividido por 2, que vai dar 1. E aí a gente comentou em outra aula que quando eu divido, quando o meu índice, né, vira 1, o meu radical vai embora. Então, some o meu símbolo. E aí eu tenho 10 elevado a 8 dividido por 2. Esse 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, minha resposta, se por um acaso o enunciado pediu em notação científica, vai ser 2 vezes 10 elevado a 4. Caso ele peça em número decimal, eu vou apenas acrescentar os quatro zeros. Tá certo? Segundo exemplo da terceira propriedade. Esse aqui de baixo. 6,4 vezes 10 elevado a 5. No primeiro momento, o aluno provavelmente pegaria o 6,4 e separaria do 10 elevado a 5. Mas, se você olhar um pouco mais aí, um pouco mais a fundo nos cálculos, não vale a pena fazer dessa forma. Primeiro porque para você encontrar a raiz quadrada de 6,4 não é tão fácil. Parece ser fácil, mas não é. E aí eu vou aproveitar aqui e vou dizer o seguinte a vocês, ó. Esse valor da raiz não é 0,8. Não é 0,8. Tá certo? Se você fizer a conta de 0,8 vezes 0,8 da forma correta, a vírgula na posição correta, você vai ver que não vai dar 6,4. Então, olha só. Nesse caso aqui, o que acontece, né? E eu vou aproveitar e dar até uma dica para vocês. Quando você tem um número decimal, o ideal é que a quantidade de casas decimais seja igual ao índice. Pelo menos. Caso tenha a presença do decimal, o ideal é que seja igual à quantidade do índice. Mas vamos lá. Então, essa daqui não é a melhor opção.
Dá para fazer? Dá, mas provavelmente você iria pedir ajuda à calculadora. A gente viu, ainda esse ano, que quando você tem uma notação científica, essa vírgula de cá pode caminhar para a direita ou para a esquerda. Eu sei que ele ali está escrito da forma correta, até porque antes da vírgula o número está entre 1 e 9. Mas, para fins de cálculos de raiz, a gente pode movimentar essa vírgula para facilitar a nossa conta de raiz quadrada. Como? Eu posso andar para a esquerda ou para a direita. Lembrando que, se eu ando a vírgula para a direita, isso significa que o meu expoente aqui vai diminuir unidade. E se minha vírgula anda para a esquerda, o meu expoente vai aumentar. Então, eu vou optar aqui por andar para a direita. Mas você poderia andar para a esquerda, tá? Não tem problema. Eu andando para a direita, eu vou ter então uma raiz, que vai ser a raiz de 64 vezes 10 elevado a 5, só que esse 5 vai subtrair de 1, porque eu andei a minha raiz para a direita. Depois que eu faço isso, eu vou ter então raiz quadrada de 64 vezes 10 elevado a 4. Tá? Se você não entendeu, dá uma pausa agora, processa direitinho aí, passo a passo do que eu fiz. Bom, chegando aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, ó, separar as minhas raízes. Então, eu posso colocar a raiz quadrada de 64 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 4. A raiz quadrada de 64 vai dar 8. E aí, aquela raiz ali, 10 elevado a 4, ó, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima. Tá certo? O meu índice é 2. Então, posso colocar aqui o 2. E aí, eles têm o mesmo divisor em comum, que é o 2. Divido por 2 e por 2. O meu radical vai embora, porque o índice vai dar 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ou vai ser essa a resposta, ou essa de cá. Antes de ir para a quarta propriedade, caso você não tenha entendido, volta, certo? No momento que é para eu falar novamente para você, tá bom? Quarta propriedade, vamos lá para outro exemplo da quarta propriedade. Nesse exemplo aí, nós temos um número decimal dentro da raiz. E aí o primeiro passo é transformar esse decimal em uma fração. E aí como é que eu faço para transformar esse decimal em uma fração? O meu numerador, lembrando que o numerador é o número que vem aqui em cima, será esse decimal sem a vírgula. Ou seja, eu tirando a vírgula ali, eu vou ter o número 81. Embaixo, eu vou colocar o número 1. E a quantidade de zeros que eu vou acrescentar nesse 1 vai ser igual à quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros. Então, chegando nesse momento, você vai ver que ele se parece, inclusive, com um dos exemplos que eu coloquei na outra aula, que foi a raiz cúbica de 8/27. É uma fração dentro de uma raiz. Nesse caso, a gente teria duas opções. Poderia dividir o numerador pelo denominador ou resolver as raízes separadamente. Só que, se eu pegar a primeira opção, que era dividir esse número por esse, eu vou voltar ao meu decimal. E eu não quero que isso aconteça. Então, nessa questão aqui, o ideal é fazer a raiz do meu numerador e a raiz do meu denominador. A raiz do número 81, a raiz quadrada do número 81, vai ser 9. E a raiz quadrada do número 100 vai ser 10. Então, 0,9. Tá certo?
Bom, para fazer então agora a raiz cúbica de 343, mesmo processo. Vou montar aqui em forma de fração. O numerador é o decimal sem vírgula. E o denominador é o número 1 acrescido de zeros. Quantos zeros? 3. Porque 3 casas decimais. Eu vou fazer a raiz quadrada do meu, ou desculpa, a raiz cúbica, né? Do meu numerador. E a raiz cúbica do meu denominador. E agora, como é que eu faço para achar essa raiz? Fatoração. Deixa eu melhorar aqui. Bom, na hora que eu fizer aqui a minha fatoração, ó, eu vou encontrar 7 elevado ao cubo. E aqui embaixo, 10 elevado ao cubo. Quando você fizer a sua fatoração. Aí eu corto esse índice com esse expoente, esse índice com esse expoente. Então, eu tenho 7 sobre 10, que é igual a 0,7. Se ainda ficou alguma dúvida, novamente, para o vídeo, volte um pouquinho, olhe as suas anotações. Tá certo? Qualquer coisa, estamos aqui. Abraços e até a próxima aula.